Cima. Alô, Libeloita, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Alemanha ou a qualquer hora para quem está pelo YouTube, né? Então estamos aqui mais uma vez nós no Der Hut na Live, né? Para conversarmos sobre temas pertinentes à cultura teuto-brasileira. E especificamente hoje, 12 de junho, nós temos uma data marcante para a comunidade mineira, sabia, Lizzie? Pois eu fiquei sabendo, eu não sabia não, é novidade pra mim. Tecnicamente nós estamos falando dos 162 anos da imigração alemã na cidade de Juiz de Fora. Pois é, novidade essa pra mim, então parabéns à cidade e a todos os habitantes. Basicamente nós temos que pensar que todo o processo, quando a gente faz aí a recordação, né, de uma data festiva, é que nós estamos buscando retomar a memória de um acontecimento e tentar dar uma valorização a esse acontecimento, né, Lizzie? Não acha? Desculpa? A questão de valorizar. Uma data comemorativa é uma forma de valorizar um evento, um momento. Com certeza. É Então. por isso que a gente comemora o aniversário, por isso que a gente comemora o aniversário de uma cidade, ou da imigração, por exemplo. Né? Mas basicamente, quando a gente está falando de memória, nós queremos preservar uma memória, nós estamos falando automaticamente que existe um esquecimento. Acho que sim, porque as pessoas não costumam ter cuidado em querer preservar algo que é absolutamente comum e que todo mundo faz. Então, na prática, a gente pode dizer que é inevitável que haja um esquecimento de certas coisas e a gente busca rememorar, trazer a memória novamente para que essas coisas não se desfaçam, não se esvairam no ar, né? Agora, um dado interessante, Lise, que foi nos trazido pelos amigos aí da região de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é que pouquíssimas pessoas, né, Thomas, pouquíssimas pessoas têm hoje uma memória da imigração alemã na cidade. Sendo que na prática não foi tão pouca gente alemã que foi para lá, pelo menos de língua alemã. Já que nós estamos falando aqui também de austríacos, né, e pessoas alpinas no geral, né? Eu não faço ideia, na verdade, quantas pessoas que foram para Juiz de Fora, né? Eu só sei que foram muitos alemães para o Brasil e muitos descendentes, né? Hoje de alemães vivem, de alemães ou de pessoas que falam alemão, na verdade, que são duas coisas diferentes, né? Vivem no Brasil hoje. A questão só é a seguinte: por que há cidades em que há uma preservação dessa memória e outras cidades em que acontece o esquecimento? Por exemplo, né, o Thomas está chamando nossa atenção para podermos dar atenção a ele e isso faz um esquecimento do que nós estamos comentando, que é a questão da imigração, né? Mas basicamente essa analogia muito simples que ele usou com o Thomas ela é válida, né? No momento que tu passa a ter, entre aspas, uma prioridade, um foco, tu passa a dar uma visibilidade diferente a certas ideias, certas tradições, e tu passa a esquecer literalmente outras que não dão tanta atenção a isso, né? Eu vou fazer uma pergunta bem simples para a gente começar a fazer nosso bate-papo sobre o tema. Por que em cidades como Blumenau, como Pomerode, como Nova Petrópolis, como, vamos pegar aí outros exemplos, Domingos Martins, no Espírito Santo, a ideia dessa preservação alemã, ela se mantém mais forte do que Porto Alegre, do que Juiz de Fora, do que São Paulo, Luiz? Bom, eu acho que um fator muito grande é o número de habitantes da cidade, né? Eu acho que cidades como Petrópolis, Nova Petrópolis, Blumenau, não são cidades. Elas são cidades grandes, mas não são cidades gigantes como são cidades como Porto Alegre, né? Como são as capitais. Isso não vamos nem entrar no quesito São Paulo, né? Que São Paulo tem muitos alemães, mas são muitas pessoas que vêm hoje em dia, né? Que saem da Alemanha hoje em dia para trabalhar
porque tem muitas empresas alemãs em São Paulo. Então isso é um pouco diferente se você for comparar com uma cidade como Blumenau, que tem uma história de imigração, né, que começa lá em 1850, começa com alemães e continua com os descendentes que em partes ainda falam um tanto de alemão também. Em cidades grandes isso não se mantém dessa forma, porque mesmo que exista um bairro específico, é muita informação e as coisas acabam se perdendo. Mas aí eu vou ser advogado do diabo aqui, né? O fator preservação de uma tradição está ligado ao tamanho da cidade? Se fosse por isso, Munique, por exemplo, estaria bastante desconectada de suas tradições, já que é uma das capitais maiores da Alemanha e é visto como um dos polos culturais, de tradições locais muito forte, né? Mas se você for fazer um comparativo somente, eu pego a questão do idioma, então a gente tem aí a cidade também lutando para preservar o seu dialeto, porque nas escolas se aprende Hochdeutsch, né, Thomas? Nas escolas se aprende o Hochdeutsch e o dialeto ele acaba ficando pelo caminho. E a cidade tenta de alguma forma manter então o dialeto vivo. Sei. Aí que está o elemento interessante. Se a gente começa a analisar, existe uma vontade de, né? Dentro de uma questão de inovação e de tradição, não se pode esquecer a vontade da população. Né? A população tem que querer preservar alguns hábitos e alguns costumes. Se não há o interesse da população em preservar certas coisas, não vai acontecer. A memória, ela é seletiva. E o que a gente chama de memória coletiva, mais ainda. Né? As pessoas buscam selecionar aquilo que lhes interessa e aquilo que não lhes interessa vai caindo de escanteio, vai saindo de linha. Né? Isso é normal, isso acontece com todos os temas. Então, o que a gente chama da moda. Né? Só que o que eu vejo aqui, e no caso de Juiz de Fora não é diferente, por algum motivo, diferente de Petrópolis, de Nova Petrópolis, diferente de Pomerode, de Blumenau, a questão da cultura alemã não foi posta em prioridade a ponto de se manter essa tradição, né? E hoje praticamente está apagada da mentalidade da grande parte da população. A começar pelo fator da língua, né? A Lise colocou aqui, né? Por que Munique busca preservar seu dialeto? Aí vai N casos, né? Desde questões regionais até mesmo elementos como, por exemplo, o turismo, né? O turismo, querendo ou não, fez com que Pomerode, Blumenau, Nova Petrópolis, Gramado buscassem a preservação dessas tradições. Porque se não tivesse essas tradições, a sua identidade simplesmente implodia. Né? E nós podemos pensar que Juiz de Fora, por exemplo, assim como outras cidades que eram de tradição alemã, simplesmente não viam mais interesse em manter essa cultura porque ela estava ali, ela era existente, acontecia, e o esquecimento dela não era algo visto como ruim, era simplesmente como algo natural. Né? O querer manter as coisas como estão, quando se percebe que elas estão mudando, é um fator muito importante, né? Eu acho que eu vou passear com o Thomas, porque... Não, é mel. É mel. Ele tá com aquela cara assim, o que vocês estão fazendo É comigo? mel. É mel. É mel. A questão da prioridade é elemento fundamental. Né? Vamos dar um exemplo aqui, o Tominhas, né? Para ele, simplesmente, essa mamadeira não é prioridade. Se ela sumir do mapa, para ele não faz diferença. É porque né? só tem água. Porque só tem água. Basicamente, se tivesse outras coisas como doces e tal, lhe chamaria atenção. Chamaria? Ele não tem doces? Quando é que tu deu doce pra ele? Ainda não, mas dá um chocolatinho, ver se ele não vai gostar. Né? É a grande questão da prioridade. O que vai conectar a gente a certas tradições
ou não. E aí eu acho que o elemento primordial desse processo, né? Até existir uma necessidade de buscar essas tradições, não vai se ter uma conexão, não vai se poder ligar. Vamos dar um exemplo. Hoje, segundo os estudos que foram nos transmitidos, mais de 90% da população que tem descendência alemã não tem relação nenhuma com o idioma e não faz nem noção de base desse idioma. Né? Por que o idioma some de dentro de uma família, por exemplo? Bom, eu acho que aí a gente já tem, se a gente está falando do Brasil, a gente tem uma questão histórica, né? Porque a gente tem aí a questão da nacionalização, agora o Denis me deixou sozinha, né? A gente tem a questão no Brasil começando pela nacionalização, né? Que a questão foi uma questão política muito importante, porque o governo não queria que as pessoas falassem mais outros idiomas, seja alemão, seja italiano, seja japonês. O governo queria que as pessoas falassem português. Então, eu conheço histórias de pessoas que foram para a escola na década de 50 e não aprenderam mais alemão na escola, aprenderam português, mas por outro lado não sabiam falar português porque a família sempre falou alemão. Então, como é que você vai aprender português se você não sabe falar o idioma e de repente você tem que falar só português na escola, né? Então, esse foi um fator preponderante, eu acho que na história brasileira, para se perder o idioma alemão. E depois tem outros fatores. Quanto mais longe fica a geração das pessoas que vieram, ou que foram, no caso, né, da Alemanha para o Brasil, menos interesse os descendentes têm em manter o idioma, porque não tem mais uma conexão direta, né? As pessoas que eles conheciam que falavam alemão já faleceram, né? Os avós, bisavós que falavam alemão não estão aí mais para falar com eles. Em casa é um bom exemplo. Eu e meu irmão, nós ainda crescemos falando alemão, ou uma mistura com português. Enquanto que o Matheus, ele ainda fala com os meus pais. O Matheus é o meu sobrinho, né? Ele ainda fala com os meus pais e está aprendendo agora na escola. Mas o Marcos fala menos, porque ele com os pais fala basicamente português, embora que tenha na escolinha onde ele esteja também uma aulinha de alemão, mas o linguajar comum é português. Mas aí eu coloco da seguinte questão. Eu vejo que a questão do nacionalismo do Vargas, que sempre é lembrado como sendo o grande algoz da cultura alemã, da língua alemã, ele é secundário frente à questão do apagamento das tradições via gerações. Eu acho que ele também tem um contraponto nessa história, né? Uma coisa é o Vargas ter dito que haveria uma nacionalização, as pessoas falariam português. A outra coisa é que surgiu frente a isso uma resistência das pessoas em manter certas tradições. Mas eu vejo assim, vamos colocar aqui na Alemanha, né? Vamos pegar só o exemplo do Brasil. Aqui na Alemanha nós temos a questão dos boêmios, dos sudetos, né? Os alemães dos sudetos. E eles tinham um dialeto, né? Tem um dialeto. Várias dessas pessoas foram expulsas da região dos Sudetos, vieram para Munique, foram para Viena, na Áustria, foram para Baden-Württemberg, em algumas cidades, e simplesmente esses dialetos, no passar de 3 gerações, não existem mais. Né? Os filhos diretos de quem veio dos Sudetos mantêm. Agora, e querem que os seus netos rememorem essa cultura. Por outro lado, isso não está acontecendo na prática. Né? Por quê? Porque, tecnicamente, qual é a vantagem? Qual é o interesse? Né? Então, né, Thomas? Por exemplo, por que o Thomas vai querer manter a língua portuguesa? Né? Então, a gente fica se pensando, o Thomas vai falar alemão? Quem sabe se ele quisesse mudar e falar inglês, ele pode fazer. Né? Mas me parece bastante interessante essa questão da disputa geracional.
né? Uma geração vem com novidades, com inovações, e por sua vez ela esquece de elementos que ela não considera importantes. O que por sua vez é bem um segundo ponto, né? Não quer dizer que depois de um tempo não queiram retomar essa cultura, não tem mais noção plena de como é que ela era, porque esqueceu, e quando te esquece, literalmente, tu pode não ter uma reserva de memória na cabeça, né? Mas, por outro lado, tu tens uma reinvenção das tradições, né? Tu passa a pensar como é que supostamente elas eram e tu reinventa. Aí eu posso dizer que muito da imigração alemã no Brasil hoje é reinventada. Olha, eu acho que muito do que a gente chama de tradição é reinventado a cada geração, de certa forma. Eu acho que o melhor exemplo de todos eles são as festas de Natal. Natal, não existe festa mais tradicional do que o Natal. E ele está sempre mudando, muda de geração para geração, muda de país para país, e todo mundo acha super tradicional. E tu pensa sempre que a tradição ela é imutável. Não, a tradição ela vem de uma inovação constante. Não tem como pensar numa coisa sem pensar noutra. Eu acho Mas que a questão é que a gente acompanha, agora o exemplo do Natal, acho que é muito bom para isso. A gente vem da infância, né, onde os pais nos passaram certas tradições, por exemplo, para você ganhar o presente você tem que cantar música de Natal, que você faz quando você é criança e depois quando você passa a ser adolescente você acha chato ou fica com vergonha, e acaba não fazendo mais. E aí depois, quando vem os próprios filhos, né? A gente tenta tá com bons. embuchar. Aí a gente vai fazer o quê? Exatamente, embuchar as mesmas coisas. Ai, então, mas vamos cantar uma musiquinha então no Natal, né? Quem sabe? E a gente busca aquilo que a gente tinha há 20, 30 anos atrás e volta para aquilo ali, só que já traz novos elementos. E a gente não percebe, mas com isso a gente está reinventando, refazendo o que a gente considera uma tradição e colocando novos elementos ali dentro. Quando falo especificamente no caso de Juiz de Fora, que esqueceram a língua alemã, que a cidade praticamente perdeu os seus redutos de língua alemã, mesmo tendo alguns grupos de resistência, né? Também vamos lembrar que, por exemplo, o caso do Maranhão, onde os açorianos de cultura portuguesa, né, os lusos do arquipélago dos Açores, foram no século XVIII e simplesmente hoje não se tem quase nada de resquício lá, porque houve uma miscigenação dessa comunidade. Enquanto que no Rio Grande do Sul Enquanto no Rio Grande do Sul esse grupo ficou muito mais fechado. Mesma coisa aconteceu no litoral de Santa Catarina, né? Que até hoje tu ainda vê o maneuzinho da ilha falando com aquele sotaque, né? Então, por que no Maranhão se apagou e por que no litoral catarinense e na grande Porto Alegre isso se manteve? Tudo bem, tem fatores históricos que proponderam para que isso aconteça. Mas eu vejo muito a questão do esquecimento seletivo. Simplesmente aquilo não tem valor para a próxima geração. Eu acho que não. Eu acho que tem certas coisas que foram muito importantes para os nossos pais que não são mais importantes para nós. E, ao mesmo tempo, coisas que são importantes para nós não vão ter a mínima importância para o Thomas um dia. Ele é natural. E alguns dizem, né, que o brasileiro ele acaba sendo muito aberto ao que é novo, enquanto que o europeu se prende muito ao antigo, né? Eu não sei se exatamente a contradição do novo para o velho, mas eu vejo assim de forma mais clara o que importa para aquele momento, né? O que está fazendo diferença para aquele momento. E eu penso que a gente pode ter várias questões que justifiquem o que faz diferença para aquele momento, né? Gente, vamos ficando por aqui. Obrigado Precisa dormir. pela conversa de hoje. Né? Esperamos que tenha sido interessante. Eu acho que coisas importantes que a gente pode levar é a reinvenção da tradição e a gente também tem muito a questão da tradição de segunda mão. Né? A gente também não pode esquecer isso, porque quando a gente
O nome oficial disso é tradição de segunda mão, né? Que quando uma geração não dá mais valor a certa coisa e depois volta atrás e quer valorizar isso, ela procura naquilo que ela já não tem mais e se espelha naquilo que foi um dia, né? Eu acho que é o caso da maioria dos grupos folclóricos no Brasil, né? Que são uma reinvenção da tradição, que são uma tradição de segunda mão, porque eles viram em algum momento que os grupos folclóricos podem ser interessantes e foram pesquisar, mas não tinham mais pessoas naquela comunidade que se encontravam todo final de semana para dançar. Então, buscaram de outro lugar. Eu acho que esse é uma questão que tem que ser aberto e que vai abrir muito pano para manga para a gente conversar. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e vamos seguir em diálogos para podermos chegar, então, mais próximo dessa resposta. Como manter tradições e trabalhar. Ok? Gente, tchau para vocês e vamos atrás do Tominhas. Abraço!